E agora você continua acompanhando a entrevista com o estudante voluntário Fernando Rodrigues, que atuou no apoio às famílias e vítimas do incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Ele nos conta mais sobre suas escolhas após a tragédia, os fatos que o marcaram, a recuperação das vítimas, a justiça que as famílias buscam e como ficou a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, após o incêndio. Fernando, você ficou 3 meses em Santa Maria nesse trabalho de voluntariado. Sim. E depois você optou por não permanecer lá, até porque você tinha que continuar no curso. Eu também estudei numa universidade pública e a gente sente que como é todo mundo de fora, cada um veio de uma cidade, na verdade aquelas pessoas são desconhecidas, mas elas se apegam e formam uma comunidade ali. A universidade é uma grande comunidade dentro da cidade. E faltava membros da sua nova família ali. Então você optou por não participar mais da UFSM, né? Transferir e mudar de cidade. Sim. Isso pela perda que você teve. Isso, porque eu senti ali que era o momento de seguir em frente. Conversando com um familiar de um sobrevivente, eu contei que havia tido uma proposta de mudar de cidade, de voltar para São Paulo, para o estado de São Paulo, né? Mas que eu estava pensando. Aí essa pessoa me disse, olha, se você ficar aqui, tu vai passar os próximos meses presos conosco. Você vai querer ajudar, vai ficar aqui e você não vai seguir em frente. Você já não trabalha mais, você não está indo para a faculdade, você só está conosco. Assim como nós que vamos voltar para a nossa cidade, acho que é hora de você seguir em frente. Aí eu aceitei a proposta da Universidade de Piracicaba e me mudei. Fui para Piracicaba. Dentro desses 3 meses, de todos os acontecimentos dessa tragédia, se você tivesse que escolher um momento, você fala, esse marcou aquela passagem para mim, aquele momento, tanto por emoção ou que tipo, eu fecho os olhos e foi aquilo que me ajudou a recomeçar depois disso, ou aquilo que me trouxe para a realidade, teria algum fato? Tem vários, mas um que eu costumo destacar, porque eu converso com a pessoa que protagonizou esse acontecimento. Uma das sobreviventes, ela teve grande parte do corpo dela queimado, uma moça muito linda. Isso foi um problema para as moças, porque elas queimaram o cabelo e tal. E o dia que ela saiu da UTI, ela só tinha o único braço que estava livre, o restante estava todo enfaixado. E eu lembro que a preocupação dela era, eu vou sair assim? E eu falei, vai. E tinha muita gente na porta esperando ela sair pelo corredor, e quando ela saiu sorrindo e saiu dando tchau, como se fosse uma miss, né? E aí naquele momento foi muito emocionante para mim, porque se tinha alguém que não precisava estar sorrindo, não precisava estar agradando ou dando tchau, se preocupando, era ela. Então a gente chama ela de nossa pequena miss, essa Miss Sunshine, porque naquele momento eu vi ela saindo da UTI só com um único braço livre, e ela ficou lá por muito tempo ainda naquele hospital, mas para ela era, eu tô viva, eu vou seguir em frente. Então ver ela dando esse tchau para nós ali, eu e os voluntários começamos a chorar, porque para nós, os pais, obviamente, acho que esse foi um grande momento. O dia que ela saiu da UTI nos dando tchau, quando se alguém tinha muito para reclamar, era ela que pudesse sair de lá sem querer falar com ninguém, mas não, ela quis mostrar que era possível recomeçar e hoje eu posso dizer assim, ela recomeçou. Ela voltou a estudar, ela faz o estágio dela, ela seguiu em frente. Alguns sobreviventes são grandes exemplos para nós, voluntários, porque eles seguiram em frente. Fernando, não só vocês são considerados anjos, heróis dessa tragédia, mas também muitas pessoas que conseguiram sair daqui, ou se não, estavam passando por ali e tentaram ajudar as pessoas a saírem. As famílias, e eu acho que não só as famílias do Brasil todo, é muito grato a vocês por ter realizado esse trabalho. Mas eu queria falar do relacionamento das famílias. Como fica esse relacionamento com vocês? Eles têm contato até hoje? Vai ter esse agradecimento aí eterno por apoiá-los, por ajudar os filhos deles? Como que fica isso? Sim, nós mantemos contatos, no meu caso são 45 diretos, de sobreviventes que estavam sob minha responsabilidade. Falamos com as famílias, quase que diariamente nós falamos com um ou com outro, com dois. Por exemplo, para essa entrevista hoje, todos eles sabem que eu vou dar entrevista, que eu vou falar com eles. Os pais nos mandam mensagem, porque
eu entendo que para os sobreviventes eles têm uma rotina muito complicada, eles ainda têm problemas respiratórios, e acho que cansa fazer aqueles exercícios. Então aí os pais dizem, meu filho não quer mais fazer isso. Aí a gente vai lá e fala com eles, olha, depois de tudo, você não vai querer fazer o exercício respiratório? Faça o respiratório. Aí, somos amigos. Nós nos encontramos lá em Santa Maria, onde ficava o nosso posto, né, de encontro ali. Depois que ele foi desmontado, nós pintamos no chão um coração, eu até trouxe fotos. E tem churrasco, tem chimarrão, que é algo que nós fazemos no sul. Então os familiares vão para lá tomar chimarrão conosco, a gente vai matear. Os sobreviventes vão lá também. Formou-se uma nova família. É uma nova família. Nós saímos junto, nós conversamos sobre futuro. Alguns estão deixando Santa Maria para outras universidades, então a gente vai pensar, olha, pode vir para cá, a gente ajuda ali, aqui. Somos uma grande família, com certeza. Não somos os únicos, né? Além dos voluntários, dos familiares, a gente tem aquele que nós chamamos de os verdadeiros heróis, que são quem tirou essas pessoas de dentro da KISS, né? E eles realmente têm o nosso agradecimento. Temos algumas pessoas que estão vivas porque foram retiradas. Com eles a situação é um pouco mais complicada porque eles também são vítimas agora, né? Então a gente tem um duplo relacionamento. A gente reconhece eles como os verdadeiros heróis da KISS, mas também são aqueles que precisam do nosso apoio, nosso cuidado ainda. Fernando, você disse que você retornou a Santa Maria há alguns meses, e eu queria saber um pouquinho da cidade. Qual é a realidade de Santa Maria hoje? Ela ficou parada no incêndio, o fogo ainda queima na cidade, ou ela segue como os voluntários, tomaram uma decisão e vamos olhar para o futuro? Não, a cidade ainda vive a tragédia ainda. Em qualquer lugar que você vá, a tragédia é presente, né? Tem alguns fatores que contribuem para isso lá. Quando eu desci na cidade, eu fui ao centro. Por mais que eu não visse a KISS, você podia sentir que eles ainda estão sob o efeito da tragédia. Talvez eles não percebam, né? Talvez os moradores lá não percebam, mas eles não são mais aquela cidade de universitários. Mas a KISS ainda está no mesmo lugar, não foi demolida, ainda traz lembranças? Traz, a KISS ainda está lá, erguida, ela está isolada com os tapumes, mas ainda tem cartazes, ainda tem flores, ainda tem um memorial ali, fúnebre montado. Por mais que a prefeitura limpe, porque ela faz essa limpeza, no outro dia sempre vai ter cartazes, sempre vai ter flores lá. Os sobreviventes e as famílias das vítimas, né? Eles têm um ponto marcado dentro do centro da cidade, na praça principal, que é uma tenda, que eles chamam de tenda da vigília, onde tem as fotos de cada um dos que faleceram na tragédia. Então isso marca a cidade ainda. Você vai ao centro e não tem como você não lembrar da tragédia. Nós acreditamos e nós esperamos que agora com o novo vestibular das federais agora, chegue um novo grupo de estudantes que consiga fazer ir para frente. Santa Maria é uma cidade muito divertida para quem estuda lá, para quem é universitário de fora, e eu acho que os estudantes vão ter essa capacidade de levar para frente. Nós temos dois tipos de santamariense: aqueles que ainda estão presos na tragédia e aqueles que estão seguindo em frente. Eu espero realmente que, mais do que justiça, as pessoas procurem viver mais, né? Aconteceu, foi uma tragédia, ninguém esperava, mas não é possível se permitir que uma cidade como aquela morra junto com a tragédia. Quando você fala de justiça e você teve contato com as famílias, qual tipo de justiça que essas famílias buscam? A punição judicial mesmo, do dono da boate, quem sabe do prefeito, dos envolvidos, alguma indenização? O que eles buscam, já que acho que o que eles tinham de precioso já não podem ter mais, né? Eu conversei com vários familiares, né, lá com eles, e você vê uma discrepância entre o que é justiça para eles. Alguns simplesmente querem que todos sejam presos. O pessoal da banda, prefeito, bombeiro, donos da KISS, e isso basta. Outros querem uma indenização financeira, porque assim poderão tocar suas vidas. Outros querem as duas coisas. E há aqueles que não querem nada, né, que simplesmente querem seguir em frente, querem que isso não aconteça em outros lugares. Isso é justiça para alguns. Então, para mim, o que é justiça
Eu não sei lhe dizer exatamente o que é justiça. Me perguntaram certa vez se eu acho que os donos são culpados. Acho que todos têm a sua responsabilidade civil ali, né, implícita, mas ninguém acorda de manhã com o sentimento de vou matar 242 pessoas. Eu conheço o Kiko, ele é um universitário da UFSM e eu não acredito que algo foi feito de propósito. Existiam falhas, pessoas precisam ser responsabilizadas civilmente, criminalmente, mas não acho que isso vai trazer justiça. Como você disse, o que havia de mais precioso já se foi. Fernando, você sabe se vai acontecer algum evento, algum ato ou alguma inauguração de memorial nesse dia 27 em Santa Maria? Provavelmente a cidade deve parar para relembrar essa tragédia. Você tem conhecimento de algum ato que vai ser realizado? Já começaram-se algumas homenagens na cidade, né, em função da tragédia. Nós temos agora, nesse final de semana, um congresso que vai ser feito pela Associação das Vítimas. É um congresso internacional que vai discutir, entre muitas questões, a segurança nos locais, né, onde esses jovens vão estar para que a tragédia não ocorra novamente em outros locais. Vai ser discutido ações para que possa se trabalhar em ajudar outras pessoas, né? Um trabalho mais voltado ao próximo, porque isso muitas famílias fizeram, se apegaram e ajudaram os próximos. Então esse congresso é um congresso internacional, que vai estar sendo com autoridades de vários locais do mundo, com experiência em tragédias, como Nova Orleans, eles nos ajudaram na época, porque também passaram por uma tragédia lá, como seguir em frente. Nós temos também, agora nesse final de semana, o lançamento do documentário, janeiro 27, feito por um cineasta. Ele vai estar fazendo o lançamento nacional do filme nesse final de semana, além de cultos ecumênicos espalhados por toda a cidade. No dia 28, nós temos um Abraço Santa Maria, que é no ponto de encontro da Praça Dom Marinho. Então, todos vamos estar lá, todos os grupos de voluntariados, sobreviventes, familiares das vítimas, e esperamos que daí para frente a cidade possa começar a caminhar. Mas existe sim várias homenagens ocorrendo, até no campus da própria UFSM, porque muitos eram estudantes de lá, mas mais do que a homenagem e lembrar a tragédia, nós esperamos que seja o ponto inicial para seguir em frente. Fernando, a gente conversou um pouquinho antes dessa entrevista e eu perguntei para você, tem alguma música, algum texto que vocês se apoiaram, não para entender essa tragédia, mas para dar força ali e para vocês seguirem como voluntários durante esses momentos que vocês falaram, gente, é isso que a gente precisava ter entendido, alguma coisa assim? Tem, nós ouvimos, somos jovens, né, muitas canções, e muitas canções gaúchas, né, que a gente ouve muitas músicas gaúchas. Então, dentro da tradição gaúcha, eu acho que o texto do Capitão Jair, eu acho que explicou exatamente o que um gaúcho sente, né, ou que um paulistucho, como eu ganhei um apelido lá, sente naquele momento. Mas acho que Renato Russo, Preciso Amar as Pessoas Como Se Houvesse Amanhã, nos marcou bastante, porque muitos de nós dissemos para eles, né, até segunda-feira. Né? E a segunda não chegou. E a segunda não chegou. Ou chegou para poucos, exatamente. Né? Fernando, você agora segue uma nova vida, mas continua no voluntariado. Sim, continuo no voluntariado. Na verdade, nós aproveitamos digamos, talvez essa fama, né, que recebemos pelo voluntariado para transformar em algo positivo. Né? Os voluntariados do Caridade de Verdade ou Voluntários SM foram ramificados em outros grupos de voluntariados lá no Sul, como a Cruz Vermelha Jovem. Eu estou levando para Piracicaba, nós temos um grupo de voluntariado lá montando, então eu aproveitei essa questão de todo mundo, ele foi voluntário, para montar um grupo de voluntariado lá. Continuo trabalhando com o grupo Mãos que Ajudam, a gente faz doação de sangue, entre outras atividades, e dentro da universidade também. Universitário é perfeito para isso. É só você pedir que eles fazem. Né? Então nós estamos fazendo lá arrecadação de brinquedos, doação de sangue, estamos fazendo, agora vou ter trote solidário. Então, foi uma tragédia, mas é sim possível tirar algo bom, aproveitar para que outras pessoas possam ser beneficiadas disso. Então, continuo no voluntariado, já faz 10 anos que eu trabalho como voluntariado em várias partes do país. Infelizmente, a tragédia trouxe uma visibilidade que antes não tinha, e já que ela está aí, vamos já usar para mudar a vida de outras pessoas.
Fernando, eu agradeço, eu acho que em nome de todos os catanduvenses, porque na época da tragédia você deu uma entrevista aqui para o Novo Jornal e a gente se sentiu representado. Não poderíamos ir lá ajudar, mas saber que tinha uma pessoa da nossa cidade contribuindo e contribuindo do jeito que você contribuiu, estando tão presente lá, largando suas coisas, seu trabalho para poder ajudar essas famílias, esses jovens. Eu acho que é uma gratidão eterna que Catanduva e todo o Brasil vai ter com você. Então eu agradeço muito, não só a sua presença aqui, essa entrevista, mas por todo o trabalho que você fez por brasileiros que são, vão e seriam o futuro do nosso país, ainda mais por deixar essa mensagem que aconteceu, sim, foi uma tragédia, realmente todo mundo ficou muito ferido com isso, mas é daqui para frente aprender, tirar o pouco que tem de bom disso, aprender com isso e tentar fazer cada vez melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fernando, eu vou acabar aqui com um texto que a gente já tinha conversado. Ele falou que é um texto que representa realmente o que aconteceu em Santa Maria, até por ser de um gaúcho e ele ter falado isso. Então eu vou ler aqui esse texto, a gente vai exibir algumas imagens que o Fernando trouxe pra gente lá do grupo de voluntariado e também a música que representava eles. Morri em Santa Maria hoje. Quem não morreu? Morri na Rua dos Andradas, 1925, numa ladeira encrespada de fumaça. A fumaça nunca foi tão negra no Rio Grande do Sul. Nunca uma nuvem foi tão nefasta. Nem as tempestades mais mórbidas e elétricas desejam sua companhia. Seguirá sozinha, avulsa, página arrancada de um mapa. A fumaça corrompeu o céu para sempre. O azul é cinza. Anoitecemos em 27 de janeiro de 2013. As chamas se acalmaram às 5h30, mas a morte nunca mais será controlada. Morri porque tenho uma filha adolescente que demora a voltar para casa. Morri porque já entrei em uma boate pensando como sairia dali em caso de incêndio. Morri porque prefiro ficar perto do palco para ouvir melhor a banda. Morri porque já confundi a porta de banheiro com a de emergência. Morri porque jamais o fogo pede desculpas quando passa. Morri porque já fui de algum jeito todos que morreram. Morri sufocado de excesso de morte. Como acordar de novo? O prédio não aterrissou da manhã, como um avião desgovernado na pista. A saída era uma só, e o medo vinha de todos os lados. Os adolescentes não vão acordar na hora do almoço. Não vão se lembrar de nada, ou entender como se distanciaram de repente do futuro. Mais de 240 jovens sem o último beijo da mãe, do pai, dos irmãos. Os telefones ainda tocam no peito das vítimas estendidas no ginásio municipal. As famílias ainda procuram suas crianças. As crianças universitárias estão eternamente no silencioso. Ninguém tem coragem de atender e avisar o que aconteceu. As palavras perdem o sentido.